meu povo. Olá, minha gente. Olá, filhos e filhas de Deus. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. E hoje nós temos como tema esse tema: um filho de Deus não vive na prática do pecado. É um tema que vai, com certeza, nos ajudar bastante. Ele veio do céu, quentinho, para nos ajudar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós vamos para um hino agora, depois, então, a palavra de Deus. Vamos lá. É verdade que esta é a minha. Sou aqui, Senhor, pra te pedir perdão. Pois bem que eu te fazer não consegui, mas o mal que eu não queria corrigir. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida o teu querer. Dentro do meu coração, a palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Perdoe por quebrar nossa aliança, esquecer de tudo que por mim já fez. Vem, faz de novo em mim uma mudança. Quebra o vaso e amassa o barro. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, mas cada criança, cada irmão, e pra isso vou lutar e vou vencer. Esse deve ser o nosso desejo. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida o teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Para contra ti, Senhor, eu não pecar. Para contra ti, Senhor, eu não pecar. Preciosos irmãos, eu vou falar um pouco sobre as características
de um filho de Deus, eu vou mostrar todas que eu me lembrar. E você vai começar pensando na sua vida, mas no final você vai ver que a mão de Deus está estendida para você. Irmãos, vamos lá para a primeira característica de um filho de Deus. Ele está inconformado com este mundo. Sim, está escrito em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. E falando em não se conformar com o mundo, isso leva o cristão, o filho de Deus, a uma outra característica. É estar gemendo. Está escrito lá em Ezequiel 9:4. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e assinale em suas testas os homens que gemem e suspiram por causa das abominações que se cometem diante deles. Então, o crente, ele é inconformado, e por ser inconformado, gera um desconforto, por causa do mundo, e traz um gemido. Sim. E ele passa a desejar muito mesmo aquela transformação, adoção plena, aos Romanos, capítulo 8, versículos 22 e 23. Porque toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, que é a transformação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
Então está aí. Inconformidade com o mundo, gemido, uma luta constante, Gálatas 5:17, a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. A luta do cristão, ela é diária. Agora, uma outra característica do cristão. O cristão, filho de Deus, ele está sempre amando até os seus inimigos e bendizendo e orando por eles. Está escrito em Mateus, capítulo 5, a partir do verso 43. Ouviste que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai o vosso inimigo, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Uma outra característica do eleito, ele sabe o caminho da prosperidade. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvores plantada junto aos ribeiros de água, cuja folha não cai, a qual dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Mas ele sabe que por mais que ele prospere nesta vida, vai acontecer o que Jesus disse lá em Mateus 24, quando admiraram a estrutura do templo. Jesus disse: não vede tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O cristão, o eleito, o filho de Deus, ele é consciente disso. Portanto, ele ajunta tesouros no céu e não na terra. Está escrito em Mateus 6, a partir do versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem consome, a traça, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não consome, e também onde o ladrão não mina e não rouba. Consciente disso, o eleito,
ele simplesmente procura fazer em primeiro lugar. É prioridade para a sua vida. Buscar o reino de Deus. São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque se buscamos primeiro o reino de Deus, nós não seremos miseráveis. São Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 19. Está escrito assim: se nós esperamos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis. Lembra que a era de Laodiceia é chamada de miserável, pobre, cego e nu? Então, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora sabemos que Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos também veio por um homem. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos seremos vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, o primeiro. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. O eleito crê na ressurreição. É a nossa única saída. Se mortos, ressuscitarmos. Se vivos, sermos transformados. Portanto, está aí mais uma característica. Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, a vossa vida, se manifestar, também vós ou nós nos manifestaremos com Ele em glória. Então, ele sabe, o eleito, o filho de Deus, o cristão, ele sabe que as coisas que nós estamos vendo são temporais. Até esse corpo que a gente vê no espelho, olha, no espelho grande, conforme as mulheres gostam, né? Bonito, às vezes esculpido, é temporal. Está escrito na segunda carta aos Coríntios 4, versículo 18. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O foco do cristão é olhar para cima,
as coisas aqui de baixo, Deus prometeu cuidar. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas por Jesus Cristo. Dá mais até do que pensamos, aos Efésios 3:20. Mais do que pedimos, mais do que pensamos, mas todavia, o eleito, ele tem a fé de Abraão e ele olha sempre para o invisível. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê em. Segunda carta aos Coríntios 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Até aqui, parece que até nos assombra. Mas é Deus nos posicionando. Filho, o caminho é por aqui, não é por ali. Mas há uma característica que parece que depõe contra o cristão. Ele é humano. Salmo 103, verso 13 e 14. Assim como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ele conhece a nossa estrutura. Lembra que nós somos pó. O cristão, mesmo com todas estas características, ele erra. Ele falha. Por isso que João, quando veio da ilha de Patmos, quando no Espírito ele foi, onde só existe o puro amor de Deus, ele voltou meigo, falando como um pai, cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus. Ele escreve na sua primeira carta, capítulo 2. Filhinhos, olha a maneira que ele fala. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos de Deus um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas pelo do mundo todo. O cristão, ele não é infalível. Só que ao mesmo tempo que ele não é infalível, está sujeito a errar, ele não permanece na prática do pecado. 1 João 3, verso 9. Aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado. Aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode permanecer pecando. Ele está sujeito a falhar, mas ele não tem uma vida contumaz, falhando deliberadamente,
propositalmente, ele está sempre lutando para não errar. Mas, se ele errar, aquilo lá, o erro, vai perturbá-lo, vai deixá-lo triste, porque, na verdade, é o Espírito de Deus entristecido nele. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da vossa redenção. Ora, quem entristeceria o Espírito Santo é só quem tem o Espírito Santo nele. Então, ele não vive uma vida contumaz. Ele erra, mas ele busca a purificação da sua alma diante de Deus. Um coração sincero, coração puro, conforme o próprio Davi. Davi que pecou, assassinando a Urias, adulterando com a sua esposa. Ele não se safou da colheita daquele pecado. O profeta Natan disse para ele: uma espada não se apartará da tua casa. Ele pagou por aquilo, ele purgou aquilo. Às vezes nós queremos e dizemos assim: não, que eu caia na mão de Deus. Irmãos, Davi só preferiu cair na mão de Deus quando ele numerou as tribos, porque Deus tem misericórdia, mas Deus não poupa. Não poupa. A Bíblia diz que é horrenda coisa, Hebreus 10:30, cair na mão do Deus vivo. Tá? Mas, como um eleito, um homem segundo o coração de Deus, aquilo deixou ele perturbado, dia e noite. Salmo 51, do 1 ao 3. E ele angustiado, sofrendo com aquele espinho do pecado, porque o espinho no peixe vai bem, mas um espinho na garganta, um espinho na nossa carne, um espinho nos espetando, não nos deixa muito bem. Mas Davi procurou o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Ele, no Salmo 51, ele escreve: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente a minha alma e purifica da minha iniquidade, purificando o meu pecado. Vejam bem, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, sempre cobrando, sempre me avisando: você tem que acertar, você tem que pedir perdão, ou você tem que perdoar, você tem que retirar, você tem que ir lá, você tem que abraçar, você não era desse jeito. Satanás te fez pecar. Eu estou aqui, Deus está ali retificando.
os braços abertos, te esperando, como o pai esperava o filho pródigo. Sim, Davi não se sentiu confortado estando no pecado. Ele se sentiu mal. Ele sentiu angústia. Ele ficou depressivo. Ele não ficou bem. Mas no Salmo 51, acho que a partir do verso 10, ele diz: ó Deus, não retires de mim teu Espírito Santo. Torne a dar-me a alegria da tua salvação e me sustenta com espírito voluntário. Que coisa! É Miqueias 7, versículo 8 e 9. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Se eu cair, levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, ele será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgues a minha causa, e ele me trará a luz, e eu verei a sua justiça. Pecado, ele incomoda. O irmão Brana, vocês conhecem a história, que ele fez a esposa mentir para o advogado. Mas quando chegou um pai de família na sua casa, com uma criança doente para ele orar, quando ele foi orar, o Espírito Santo dentro dele disse: você não pode, você contou uma mentira, você está errado, você tem que acertar. Ele disse para aquele pai de família: o senhor fique aqui que eu tenho algo para resolver. Foi lá no escritório do advogado e chegando ali disse: olha, eu quero te pedir perdão, porque quando você ligou na minha casa, eu estava lá, corri para de trás da casa e disse: fala que eu não estou. Claro, eu pensei que fosse você. Imaginei e era. Fala que eu não estou. Mas eu estou aqui me rendendo, pedindo perdão. E então, aquele advogado disse: Billy, eu sempre criei em você. Eu sempre acreditei em você. Mas a partir de hoje, eu crerei ainda mais. Mas o irmão Brana, mesmo assim, ele não se contentou. Ele estava enquadrado na primeira carta de João 3,20, onde está escrito: se o teu coração, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Por que maior é Deus? Porque Deus pode resolver isso mediante o perdão que a gente pede, tá? Ele é maior do que o pecado. A sua misericórdia não tem fim. Então ali, se o coração condena, que é sinal de eleito, sinal de filho de Deus, quando o coração condena, estamos errados, é sinal que Deus está tratando conosco ainda. Aí ele sai do 1 João 3,20 e vai para o 21. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Ele saiu dali e foi para a sua caverna, que ele costumava orar nela. E ele orou ali o dia inteiro, pedindo misericórdia para Deus, pedindo graça para Deus. Quando ele foi orar pela criança, ele disse: meu coração estava condenado, separado de Deus,
por contar uma mentira. Aí, ele orou a Deus e saiu fora da sua caverninha, subiu numa rocha e lembrou que Deus se mostrou para Moisés. E ele queria ver Deus. Quando um vento veio nos arbustos, chacoalhando aquilo, e ele voltou a sentir aquela paz que excede todo entendimento. E ele disse: eu chorei, eu pranteei, eu gritei, aleluia, e eu senti de volta aquela paz que o príncipe da paz nos tem dado. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se atemorize. Aquela paz que excede todo entendimento veio e varreu meu coração. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E eu me senti bem novamente. É isso. É uma das características do cristão. É a regeneração através do arrependimento. Primeira carta de João 1,9. Se confessarmos a Deus o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos remir de toda a nossa iniquidade. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, e eu creio que estão falando a uma audiência guerreira de fé que tem todas essas características que eu citei no princípio, mas que não os deixam infalíveis. Mas ante a nossa falibilidade, nós temos um Deus que é infalível. O Senhor é infalível. O Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar-se a si mesmo. E diante do Senhor neste momento, Pai, nós vamos orar, pedindo graça, pedindo misericórdia, pedindo resignação, pedindo, Senhor, força, para que o Senhor esforce a nossa coragem, para que nós possamos usar a borracha que o Senhor tem nos dado, menos do que usamos no começo da nossa caminhada. Porque Filipenses 1,6 está em evidência, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. A gente tem gastado a borracha que Deus tem nos dado. Ele nos deu um lápis para escrever a nossa vida e uma borracha para apagar os erros. Só que nós precisamos usá-la menos. Usá-la menos. E que Deus nos dê graça para usá-la menos. Mas quando precisarmos, sermos feridos, cairmos, lembrar que há uma borracha. A borracha é acionada com a nossa boca, extraindo do coração o pedido de perdão. Ó Deus, tem misericórdia de mim. O meu pecado está sempre diante de mim. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões
e o meu pecado está sempre diante de mim. Oh, com certeza, aquele sangue que sai das veias do Emanuel, das veias do nosso Cristo, que está em evidência, ele vem e nos purifica, nos lava de todo pecado, e a nossa alma volta a brilhar como alva como a neve, como mais alva do que a branca lã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Nós vamos orar nesse momento. Eu peço oração pelo irmão William Gomes, nosso precioso irmão aqui de Marília. Pela irmã Ivonete, que está doente, e outros irmãos. Nós vamos orar aqui. Irmão Fábio Medeiros, peço oração pela minha vida, por família Medeiros, por irmão Basílio e família, e por irmão Flávio Medeiros. A irmã Lica, peço oração em meu favor. A irmã Luciana Lima, peço oração por Sandra e família, por Ariane e família, por todos os enfermos e por meus filhos e esposo por libertação. Irmão Urias Marques, continue orando por mim. A irmã Sara Rafaela, peço oração por toda a minha família. E uma bênção especial ao pastor Samuel, para que esta obra cresça, nunca diminui, pois ela é de Deus e não pode parar. Deus lhe abençoe, pastor, em nome de Jesus. Obrigado, irmã. A irmã Gilvânia, peço oração por José Valdir, que está com um transtorno psicológico. E também nós temos aqui Noêmia Gomes, enfermidade, Rosana São Paulo, Maliana Rodrigues Miller, Elizabeth Miller, João Bosco Alcântara de Oliveira, Leonilda de Tupã, Luzinete Ferreira, tiroide e diabetes, Iracema Vaz, repito, toda a família Vaz. Eles perderam o irmão mais velho, irmão do irmão Jesus. Moncilson Antônio Gomes, Elias Montemor Gomes, Eliseu Montemor Gomes, Plausina Pereira Gomes, Marlene da Silva, Vanderlei Honorindo, Gabi Gomes, a Marlene é mãe do Vanderlei, a Antônia Rocha, Fátima Rocha, Luzia Rocha, Maria Aparecida Rocha, Amanda Amâncio da Cruz, Jacarepaguá, por emprego, o Daniel lá de Medina, Minas Gerais, Silas Quirino e a esposa Daiane, o filho Miguel e a irmã Emanuele, e a mamãe Nadir, passa pelo vale. Ela está com câncer. E também a irmã Silvana, lá do Espírito Santo do Turvo. Ela também passa por esse vale. O irmão Ivonete, o irmão Alfredo e a irmã Luísa, idosa já, muito idosa mesmo. O irmão Jorge, que se recupera de uma cirurgia. A irmã Laide, que precisa muito também da nossa oração, enfermidade. Querido Deus, meu Pai, a irmã Marlete Garra, peço oração por Mateus. Eu venho no nome do Senhor Jesus contra todos esses males que são como gigantes nos enfrentando. E o pequeno Davi, ao enfrentar Golias, ele enfrentou o urso e venceu. O leão venceu. E quando ele foi enfrentar o Golias, que para mim,
Toda enfermidade é um Golias. Todo problema é um Golias que vem para desafiar a nossa fé. Ele tinha 5 pedras. Cada pedra é para a família do Golias. Ele tinha mais 4 irmãos. E a convicção dele era esta: eu mato primeiro. Se vier os 4, eu mato os 4. Eu tenho certeza que Deus vai me dar em minhas mãos. E hoje nós temos um nome poderoso que tem 5 letras. Jesus, 5 letras. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, como sacerdote, como pastor, eu vou com esta única pedra, Cristo, para derrubar o gigante diabetes, para derrubar o gigante depressão, para derrubar o gigante câncer, para derrubar o gigante problema na glândula tiroide, para derrubar o gigante úlcera, o gigante gastrite, o gigante demolidor de lares, o gigante da enfermidade. Ó Deus, eu vou contra esse gigante, mas não vou sozinho. Há uma multidão de gente, Pai. Há um grupo de irmãos, irmãs, aleluia, com essa mesma pedra. Lá era Davi sozinho, mas há vários Davis agora mesmo, com essa única pedra, a pedra única mesmo, que demole o alicerce do diabo, que coloca o gigante por terra. Satanás, em nome do Senhor Jesus, você vai cair aos nossos pés. Sai câncer, sai diabetes, sai catarata, sai depressão, sai gastrite, porta de emprego, abra-se em nome do Senhor Jesus. Todas as doenças foram derrotadas no Calvário e agora nós tomamos posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus nós temos. Eu já orei. A Marlete Garra, peço oração por Mateus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O mal está derrotado. Está vencido pelo poder da palavra de Deus. Amém. Amém. Irmãos, nós tivemos 52 computador, uma média de 65 irmãos assistindo e sendo abençoados instantaneamente, apesar de que todos que vão ouvir serão abençoados. O irmão Alfredo em Tupã, a irmã Rosane Charopem, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, a irmã Maria Luzinete, Três Lagoas, a irmã Noêmia Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Marta Costa, Presidente Prudente, o irmão Fábio Medeiros, Honório Gurgel, Rio de Janeiro, o irmão Marcos de Ribeirão Preto, o irmão Aldair, a irmã Leila, Três Lagoas, o irmão Eduardo Bastos, a irmã Pedra Silva, Itaí, o irmão Enes Ribeiro, Palmas, Tocantins, a irmã Maria, em Marília, a irmã Ieda, em Araçatuba, a irmã Leonilda Barros, Águas de Santa Bárbara, o irmão Gabriel, irmã Alessandra, em Limeira, a irmã Márcia Martins, em Mauá, o irmão Estevão, no Olho, a irmã Lica, Tupã, o irmão Elias Marques, Pontes e Lacerda, Mato Grosso, a irmã Luciana Lima, Piacatu, o irmão Sérgio e a irmã Valdirene e a irmã Cida, em Tupã, a irmã Leandra Góes, Pirapozinho, o irmão Nelson, a irmã Cláudia, no Óleo, o irmão João e a irmã Silene Queiroz, a irmã Sara Rafaela, Curupira, Pernambuco,
a irmã Socorro em Bastos, irmão Alex Jardim, esposa, lá em Jaú, a irmã Helena Dias em Tupã, a irmã Sara, irmão Odair lá no Óleo, a irmã Liana Rodrigues, na Viraí, Mato Grosso do Sul, a irmã Anísia Bastos, a irmã Janete Jarenco, lá em Placas do Pará, o irmão Adriano Marques, em Tupã, o irmão Maurício Silva, Votuporanga, pastor William Cavalcante, Lucas do Rio Verde, Shalom, meu companheiro, pastor Rui Ricardo Mota, outro guerreiro, lá no Mato Grosso, em Sorriso, a irmã Gilvânia, pastor Cleuber Matos, Juína, lá no Mato Grosso. Ô, pastor Cleuber, só faltava você, hein? Shalom, shalom. A irmã Marlene Garra e o irmão André Lopes Santana e família, lá em Santa Cruz, Rio de Janeiro. Irmã Maria do Carmo Rodrigues, em Honório Gugel, Rio de Janeiro. Irmão Odair e a irmã Rosalina Lusiânia. Irmão Celso Barbosa, Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Irmão Basílio e a irmã Tânia, irmão Antônio Carlos, Honório Gugel, Rio de Janeiro. Irmão José Batista Mandelminda, senador Camará, Rio de Janeiro. Irmão Cosmo de Paula, Queimados, Rio de Janeiro. Pastor Antônio Simões, Aramari, Bahia. Pastor Ronaldo Garcia da Rosa, Petrópolis, Rio de Janeiro. Irmão Gilberto José Lorena, Honório Gugel, Rio de Janeiro. Irmão Felipe Serafim, lá no Arco-Íris. Que o Senhor continue os abençoando e até segunda-feira, se Deus quiser. Shalom para vocês. É verdade que essa é a primeira vez. Eu sou aqui, Senhor, pra te pedir perdão. Pois o bem que eu te dei fazer não consegui, mas o mal que eu não queria corrigir. Perdoe por quebrar nossa aliança, esquecer de tudo que por mim já fez. Vem e faz de novo em mim uma mudança. Quebra o vaso e amassa o barro. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso vou mudar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar